Olá! Hoje o JL Podcast recebe o advogado dos famosos. Ele que ficou muito conhecido por atuar nos bastidores de grandes casos de repercussão nacional. Eu estou falando dele, o Portuzal. Gil Ortuzal. Seja muito bem-vindo ao JL Podcast. Guta, você é uma simpatia. Já cheguei aqui recebendo um cafezinho para alegrar e energizar essa manhã. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Viajei quase 700 quilômetros, hein, para estar em Três Lagoas. Muito obrigada, é uma honra receber você também, Gil. Gil, conta pra gente, sua agenda tão apertada, o que você está fazendo em Três Lagoas? Está acontecendo alguma coisa de grande repercussão por aqui? Eu começo uma agenda de palestras falando sobre os casos midiáticos e esse ano eu comecei aqui pela AEMS e nós fizemos uma palestra fantástica ontem com auditório lotado, pessoas assistindo em pé porque já não tinham mais lugares, mais de 400 pessoas. Foi um resultado incrível para trazer para os acadêmicos um pouco da experiência de um advogado que já tem uma trajetória e principalmente nessa área criminal e relacionado aos crimes midiáticos, os desafios de uma defesa nos crimes midiáticos. Esses são os bastidores que eu percorro no dia a dia, então eu vim trazer um pouquinho dessa experiência a convite da faculdade. Gil, você comentou casos de grande repercussão. Elisa Samúdio, Elise Matsunaga, também da Suzane von Richthofen e do Maníaco do Parque também? Exatamente, o Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque é um caso que eu tive uma oportunidade de trabalhar com um dos advogados do caso, que foi o Dr. Ademar Gomes. Na época, esse caso ganhou a mídia nacional, ele ficou foragido, e um psicopata, né, que vitimou mais de 20 mulheres, estuprou mais de 10, e de uma forma extremamente covarde, brutal. E na época, eu acompanhei o caso através do Dr. Ademar, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em inúmeros outros processos. Não, nesse especificamente eu não trabalhei, mas eu estava próximo dele. E foi numa ocasião em que ele levou a mãe do Maníaco do Parque para a casa dele, uma mansão no Morumbi. Olha que curioso. Porque ela estava sendo ameaçada de morte, inclusive, né? Havia uma comoção nacional, uma revolta muito grande por conta desses crimes brutais, e a família sentiu um pouco essa pressão. Então esse advogado, ele acabou acolhendo a mãe dele e falou, não, vai ficar na minha casa e eu vou dar uma chance para o Maníaco do Parque para que ele tenha uma boa defesa. Não que ele teria, diante de tudo que aconteceu, teria uma absolvição ou que seria feito uma negativa dos crimes, né, que foram comprovados. Mas para proteger a família, e cada um tem a sua pena individualizada. Na ocasião, o maníaco não se apresentou, continuou foragido e ele abandonou o caso. Mas né, nessa época, a atuação do advogado deu capa da Veja, páginas amarelas, fantástico. E isso foi em 1998, né? O crime aconteceu em 1998 e desde então eu venho acompanhando casos midiáticos junto com o Dr. Ademar. Caso Eloá, o caso Hopi Hari, daquela menina que sofreu um acidente e veio a óbito. E esse mundo acabou me abrindo as portas e foi uma inspiração, uma motivação para seguir no ramo aí do direito criminal, mas casos de grande repercussão. E você tem inspirado e motivado também outros advogados e futuro advogado. Para quem não sabe, o Gil Ortuzal, ele é aqui de Andradina, ao lado de Três Lagoas, 40 quilômetros daqui da nossa cidade, Exatamente. próximo. Palestrou aqui na EMS, na faculdade aqui da nossa cidade, e motivou e inspirou muitos dos alunos, porque comentar sobre esses casos não é fácil. Tem que ter propriedade, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência. Aqui tem 30 anos, mais de 30 anos de carreira. Me formei em 93. 1993, olha só. Eu tenho 33 anos de formado. Eu tenho uma história bem multidisciplinar. Eu fiz comunicação também, trabalhei e estudei cinema e televisão. Olha que Então, interessante, curioso. eu tenho um pouco de afinidade com precisa, a comunicação. Né? É importante. Eu queria juntar o útil ao agradável. Eu amo a comunicação, eu adoro essa área
do cinema, da publicidade, do marketing, da televisão em si, e acabei trazendo o direito, a minha profissão, para a comunicação. Então, hoje eu colaboro com vários jornais, TV, hoje mesmo eu vou dar uma entrevista, fazer as aspas da revista Veja, do caso da Deolane, inclusive para Jovem Pan aqui de Três Lagoas. Pois é. Logo, conseguimos uma entrevista antes da Veja, viu? Verdade, verdade. Vamos falar sobre o dia a dia, né, desses casos que estão ganhando a mídia. E eu estou à disposição. Eu fico muito feliz de motivar outras pessoas. Ontem, após a palestra, eu recebi centenas de pedidos de amizade no Instagram, comentários, quando acabou a palestra. Te marcaram, que eu vi que você compartilhou. Mas muito, muito, muito. E queriam tirar fotos. Eu fiquei mais de 1 hora tirando foto individual, tirei com todo mundo. Então, assim, é um acolhimento muito prazeroso. E a satisfação de sair do interior de São Paulo, hoje está lá em Alphaville, não é à toa, é a profissão, é todo o seu esforço que te permitiu viver isso. Sim. E qual que é a satisfação? Pois é muito gratificante, né? Porque eu saí de Andradina com 19 anos, fui para São Paulo, voltei para Andradina um período, mas eu sou uma pessoa do mundo no bom sentido. Eu tenho clientes fora do país. Na Europa, inclusive, eu vi. Eu vi que está circulando na Europa ultimamente. Agora em outubro eu atendi em Londres. Eu atendo só brasileiros fora. Uhum. Um caso de asilo. Atendi na Alemanha, eu sou advogado de uma academia de futebol na Alemanha. Na Suíça, Paris. Dessa vez eu fiz 5 países. E falando em futebol... Sim. Falando em futebol, fiquei sabendo da sua atuação aí também em um caso que repercutiu muito a nível nacional aqui no Brasil e também aqui ao lado, no Paraguai, envolvendo o Ronaldinho Gaúcho, é isso mesmo? Olha, esse caso é fantástico, né? Eu não sou advogado do Ronaldinho Gaúcho, dei algumas entrevistas comentando o caso, inclusive para o Léo Dias. Eu vou contar esse detalhe, esses Mas bastidores. eu fiquei sabendo que você teve a chance de libertar ele. Isso é fofoca que falam por aí. Mas eu vou contar essa história para que vocês entendam de uma forma clara, original e verdadeira. Traz esses bastidores aí pra gente. O que acontece? O Luciano não, o Leonardo fez um podcast, ele e o Eduardo Costa, na época da pandemia, e 15 minutos antes de começar fazia uma live, né? Não sei como é que eles faziam a live. De abrir a live, era de isso. iniciar. 15 minutos antes, comentaram com ele que o Ronaldinho estava preso, ainda continuava preso no Paraguai, e já faziam 3 meses que não saía uma notícia na imprensa brasileira sobre ele. E aí o Leonardo, né, falou, poxa, eu não sabia disso. Começou a live e eles bebendo e cantando e tal. Daqui a pouco o Leonardo falou, olha, eu quero chamar a atenção das autoridades brasileiras, as autoridades paraguaias, porque nós temos um ídolo mundial do futebol. E eterno, né? E eterno. Ele, na época, tinha 60 milhões de seguidores. O Ronaldinho Gaúcho, onde ele for, ele é conhecido. Ele falou assim, é um patrimônio mundial do esporte e nós não podemos tratar isso com descaso. Então, eu quero que a autoridade brasileira tome alguma atitude, converse com as autoridades paraguaias e eu quero saber como é que está a situação dele hoje e por que ele continua preso. E aí, eu não assisti a live. Isso foi num sábado. No domingo, me liga um advogado do Paraguai. Eu fiz uma parte do meu mestrado lá em Direito Diplomático e Relações Internacionais em Assunção. Fiz muitas amizades. Fiz amizades com políticos, não só de lá, de vários países que foram lá fazer esse mestrado. E aí ligou um advogado e falou, doutor, você está sabendo a história do Ronaldinho Gaúcho? Eu falei, tô, mas o que aconteceu? Olha, o Leonardo é muito famoso aqui no Paraguai
e repercutiu uma fala dele essa madrugada numa live com o Eduardo Costa. E nós temos uma solução para tirar ele da cadeia. Nós precisamos de um advogado no Brasil. Falei, pô, que honra. Ele falou assim, eu vou te colocar em contato, você topa? Claro, imediatamente. Com certeza. Com certeza. Vai ser um grande prazer para mim, depois eu vou entender essa live. E aí, ele falou assim, eu vou te colocar em contato com um deputado, inclusive ele é candidato a prefeito agora de Pedro Juan Cabaleiro, Luiz Guilhem, e na época ele era o deputado, presidente da Câmara dos Deputados do estado de Amambai, que a capital é Pedro Juan Cabaleiro. Lá se fala outro nome, né? O estado é departamento, enfim. E aí eu vou te colocar em contato com esse deputado e nós vamos resolver a situação do Ronaldinho Gaúcho. Falei, com o maior prazer, né? Obrigado por me escolherem. E aí eu liguei para a Ed Cury, não sei se você lembra da Ed Cury, era assessora do Leonardo há muitos anos, mais de 20 anos. Ela foi assessora da Ana Maria Braga, é uma das maiores assessoras de artistas do país, mais conceituada. Ela faleceu recentemente. E eu liguei para a Ed Cury. Falei, Ed, está acontecendo uma situação assim, assim. E eu recebi uma ligação do Paraguai e eles têm a solução para tirar o Ronaldinho de lá. E por conta do Leonardo. Ela falou, doutor, eu vou falar para ele. Eu falei, eu estou à disposição para ir. Aí falou com ele. E ele falou, não, fala para ele ir lá, se ele precisar de alguma coisa, né, estou à disposição. Eu falei, tá bom, eu não preciso de nada, só quero que vocês, nada financeiro, nada, eu preciso só do apoio, né, moral. E aí eu fui. E aí no caminho ela falou, olha, você conseguindo, a audiência dele seria na sexta-feira. E isso era uma terça-feira, eu acho. Não, isso foi no domingo que ela falou comigo. Aí eu me programei e a audiência dele era na próxima sexta-feira. Eu fui para lá na quinta e eu conversei com as autoridades, tudo, porque era época de pandemia, para poder entrar, sair do país, tinha que ter as vacinas e etc. Conversei com a Ed, ela falou assim, Gil, eu vou conversar com alguns jornalistas para dar todo o apoio para você. E aí, quem me acompanhou em todo esse trajeto foi o Léo Dias. E o combinado era que seria uma pauta para o Fantástico. E aí, ok, fui para lá e tal. Cheguei 9 horas da noite no Palmaroga, que é um hotel 5 estrelas, em Assunção, na avenida mais famosa de Assunção. E o Ronaldinho e o irmão dele, o Assis, estavam presos domiciliarmente lá. E eles fecharam o hotel inteiro para eles. Então, assim, ele saiu da prisão que ele estava, que era uma prisão muito ruim, onde ele jogou futebol com algumas pessoas e tal, e foi para esse hotel, ficou à disposição da justiça de lá e aguardando o julgamento. E o advogado dele, que é o Sérgio Queiroz, ele montou uma base do escritório dele dentro do hotel. Botou a equipe dele lá, foi um negócio fantástico. Um hotel de luxo. Hotel super de luxo. E os quartos que eles escolheram, provavelmente os melhores, né? 2 suítes presidenciais. Uau! Não, eles jogavam bola no corredor. ele fez algumas lives Ficar também. preso assim Ele até compôs música dentro do hotel. O Ronaldinho teve uma vida de luxo lá. Enfim, e outros detalhes que eu não posso falar, mas que eu sei. Ele teve um período da pandemia muito melhor do que muita gente. Nós todos, no mundo, tivemos uma prisão domiciliar natural por conta da pandemia. E ele foi obrigado a ficar no bem bom, no Hotel 5 Estrelas, com tudo que tinha de melhor. Então, bom, e aí cheguei no hotel, junto com o deputado, e a nossa proposta é que a gente participasse dessa audiência e tínhamos, então, uma solução legal. Esse deputado é um criminalista também, e ele falou, como envolve um brasileiro, e nós sabemos que você atua em casos de brasileiro fora do país, e depois eu vou contar, inclusive, recentemente, um outro caso da Ana Maria Braga, agora do Frisoni, né? O ex-marido dela foi preso, eu já misturo as bolas aqui, ele foi preso acusado de ter trocado um Rolex original por um falso,
e o meu cliente era dono do Rolex. Isso foi 15 dias, e, enfim. Recente, Ele foi preso, olha ficou preso, só. saiu, e o Léo Dias também foi quem deu a exclusiva. Bom, chegando lá, conversamos, conversei bastante por ligação com o advogado do Ronaldinho, e ele achou por bem não me colocar no caso. Né? Apesar dos meus contatos, de conhecer o Paraguai, conhecer a legislação do Paraguai, ter feito parte do meu mestrado lá e transitar muito bem, ele falou, não, tá tudo sob controle, agradeço, amanhã o Ronaldinho sai e tal, e eu fiquei muito triste. Quando se tem muito dinheiro, se tem muitas opções, né? Pois Com é, certeza. pois é. E uma das Conseguiram nossas... até achar um melhor que você? Pois é. Será? Será? Mas isso eu acho assim, não é falar vaidade de advogado ou não. Não, ele montou uma equipe dele, eu também não gostaria da ingerência de nenhum outro Não advogado. teria só um advogado nesse caso, com certeza, né? Mas é um privilégio ter sido uma Sim, das pessoas chamadas para poder acompanhar de é. perto, encontrar uma solução. Eu falei para ele, eu tô com o Léo Dias aqui na linha, tô com o Fantástico e tal. Ele foi muito seguro, falou, doutor, super agradeço, obrigado pelo seu empenho, por você ter vindo aqui, parará, mas eu já tô com a minha equipe pronta, não vai dar tudo certo, eu estou muito confiante. Falei, tá bom, ok. Fui embora, tomei umas 2 garrafas de vinho lá, chorei um pouquinho. E aí a proposta nossa é como existe no Brasil também. Você pode fazer um acordo com o Ministério Público, e era a época da pandemia, então uma das nossas propostas era que o Ronaldinho Gaúcho colaborasse com o combate à pandemia, no valor de o equivalente a $200 mil, seria mais ou menos isso. E aí ele sairia pela porta da frente, então assim, seria uma saída legal que a gente tinha como jogada ali para tirar o Ronaldinho. O Ronaldinho, ele teve um passaporte, entre aspas, falsificado, e não era falsificado, porque ele foi emitido na Casa da Moeda do Paraguai. Então ele saiu como original mesmo. Agora, como que o Ronaldinho, com aquela fisionomia, conhecido no mundo inteiro, chega lá e fala, eu sou paraguaio, pero que não sei, pero que não e tal. É pela Então, diversão, pela diversão. não, chegou lá todo mundo que autor, porque pô, esse cara não é paraguaio, ele é o Ronaldinho Gaúcho. E aí foi foi um erro primário esse passaporte. Só que não era motivo para ele ficar preso lá. E a autoridade paraguaia, a legislação paraguaia, ela é flexível, ela é tranquila de você lidar. Só que você tem que conhecer. Né? Você bateu de frente como em qualquer lugar do mundo. Né? Você não pode criticar a autoridade de lugar nenhum do mundo. E por isso Então, você era uma das opções, porque você era conhecedor. Eu transito. Né? Isso é Eu ótimo. sei. Ontem eu falei na palestra o seguinte, que eu estava falando? Sobre a prática. Né? Saiu da faculdade, depois da sala de aula, como é que funciona o direito? Na faculdade vocês vão aprender várias frases em latim. Mas eu vou falar algumas frases aqui, que eu falei na palestra, que eu aprendi no pré-primário. E elas abrem portas. Que é, por favor, obrigado, com licença. Não seja uma pessoa prepotente, arrogante. Princípios. Agora você quer chegar lá, você quer brigar com o juiz, quer brigar com o delegado, você vai botar seu cliente numa frente. Você tem que se impor, colocar respeito. E tem uma frase também, se eu fosse falar em latim, for falar em latim aqui, nós vamos tornar o podcast um pouco chato. Mas tem uma frase do interior que eu gosto muito. Eu falo que é do interior porque eu aprendi aqui, na área criminal. Todo beco sem saída, tem uma passagem secreta. E aí você estuda, monta uma estratégia e descubra onde é essa passagem secreta. E a gente tinha passagem secreta pro Ronaldinho. Entendeu? Isso é lição de vida. Não atendeu o Ronaldinho, mas tem muitos outros clientes aí para atender, para mostrar essa passagem secreta do beco, né? Só para concluir essa história, o Ronaldinho ficou preso mais 3 meses e sabe qual foi a condição dele para ele sair? Qual? $200 mil, mesma coisa.
talvez ele quisesse ficar mais 3 meses curtindo o Palmaroga, que é um hotel maravilhoso. Você Mas ele falou, ficou- Gil, você falou assim, eu tinha um acordo e fez eu recordar uma pesquisa que eu fiz sobre você, Sim. que fala que você é conciliador desde molequinho. Ah, é mesmo? Eu sou mesmo. É verdade que desde a escola você tentava conciliar ali, separar, apartar as brigas. Eu sou assim, e eu tenho muitos clientes bravos, mas bravos. Eu vou te dar um exemplo, a Antônia Fontinelli. Você conhece ela? A Antônia Fontinelli é Polêmica. polêmica, ela não tem medo de ninguém, ela é fera. Assim, eu sou apaixonado pela Antônia Fontinelli, ela, a Mara Maravilha, todos eles. Foi advogado da Day McCarthy também, daquele caso do Bruno Galhaço. Os irmãos Neto também. Os irmãos Neto... O Felipe Neto, o Não, Lucas não. Neto? O Felipe Neto e o Lucas Neto, eles são parte adversa. Eles são o grande... Eles são o outro lado. Eles são responsáveis por várias noites de insônia minha. Você atendeu então a Antônia e É. outros clientes contra eles. Eles contra a Antônia. Ah. Nós tivemos 11 processos Uhum. deles contra a Antônia. Mas nós Você ganhamos. atuou nos casos onde eles estavam contra seus clientes. Eles estavam contra os meus clientes. Tanto é que tem na imprensa, eles tiveram, casos que nós ganhamos, eles tiveram que pagar honorários sucumbenciais para mim. Na época, acho que 40 mil cada um, alguma coisa assim. E da Antônia, tem no meu Instagram, ela falando de 3 processos que nós ganhamos em sequência no Supremo Tribunal Federal. E um deles foi muito interessante. Quando chegou na última instância, no último momento de julgamento, o ministro Alexandre de Moraes tirou o processo, pediu vista do processo e tirou para analisar. Falou, não vou julgar agora. E aí ela, como bolsonarista que é, super famosa nessa questão política, hoje ela não é bolsonarista, né? Eu não posso falar bolsonarista, Ela é mais porque ela é muito conservadora. amiga, ela é conservadora, ela é de direita. Ela falou, Gil, tá com Alexandre de Moraes, você é condenada. Falei, calma, tá bem feito sua defesa, e aí ele absolveu. Então, assim, esse eu acho que é um grande mérito nosso. Nem divulgava isso, porque... Eu vi que até um caso de xenofobia, você conseguiu uma conciliação ali, nem chegou a ser julgado. Esse caso é interessante. Nós tivemos 3 processos, 3 audiências no mesmo dia. Um de xenofobia, um outro de uma ativista pró-aborto que estava morando em Nova York, esqueci o nome, ela foi... ela teve que sair do país, estava em Nova York, a xenofobia foi a Gisele Thier, e depois a Fábia Oliveira, que é uma jornalista, uma das maiores jornalistas do país, que a Fábia está no Metrópolis. A Fábia, ela é assim, a trajetória, o Léo Dias foi para o Metrópolis, foi para o Dia, aí ele saiu, entrou a Fábia. Depois ele foi para o Metrópolis, ele saiu, entrou a Fábia. Então a Fábia é um dos grandes nomes do entretenimento, dos sites que falam de celebridades. É minha amiga, gosto muito dela. Beijo pra você, viu, Fábia? E a Fábia, só que ela tava do lado contrário. E a Antônia é muito brava, mas ela é muito brava. E audiências 3 seguidas, com o mesmo juiz e mesmo promotor. E aí eu vou ter que contar esse detalhe, porque talvez eu gaste o tempo do podcast, mas foi assim. Eu tenho uma equipe e eu tenho vários parceiros em vários estados e fora do país. Eu tenho no Maranhão, eu tenho no Rio de Janeiro. Minha equipe principal hoje fica no Rio de Janeiro e São Paulo. Um advogado muito experiente falou, Gil, eu vou fazer o da Antônia, eu quero fazer e vou fazer junto com você. Eu falei, então tá, então você cuida dessa parte, eu vou ficar com a parte menor, que é onde eu vou botar a cereja do bolo, que aí é porque eu conheço o cliente e conheço as outras partes. Ok. Então, deixei por conta dele estudar. No domingo, e a audiência era na segunda-feira, 1h da tarde. No domingo, ele me liga, falou, acordei com febre, eu acho que eu tô com dengue, eu tô mal, cara, tô piorando, vou ter que ir pro hospital, ficou internado, não ia fazer audiência. Como é que eu ia estudar 3 casos do domingo para segunda-feira? Bom, chegou no domingo, 1h da tarde, eu tomei o Venvance de manhã. Fala agora, eu tô no modo turbo. Tô no modo turbo agora. Tomei o Venvance de manhã. Hoje eu estudo 3 casos. Estudei, mas eu fiquei bom, mais bom. Fiquei mais que bom. Eu falei... Que ano foi? Isso, eu não lembro. Eu acho que faz uns
Há uns 4 anos. Não podia contar muito com a inteligência artificial, que hoje Não, quebra não um galho tinha. pra gente, Não né? tinha. Não, é verdade. Não, mas eu falei, eu vou enfrentar agora todo mundo. Aí a Antônia me ligou de manhã e falou assim, Gil, eu acabei de fazer uma caminhada na praia, eu tô super good vibe, eu tô tranquila, vamos para essa audiência, eu não tô com medo de ninguém, cara, hoje eu tô Eu na tô com paz. você, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu falei, cara, ela não existe, não é mentira, cara, Deus é perfeito, né? Ele falou, meu, fica tranquilo que eu vou ajeitar tudo aqui para vocês. E aí começou a audiência. Na hora que começou a audiência, aí eu estudei, eu virei um avião, estudei tudo. Na hora que começou a audiência, todo mundo nervoso, bravo, revoltado, querendo a cabeça da Antônia. Aí eu fui de uma calma. Só que também, eu também fiz uma coisa interessante, que é importante. Eu fui numa elegância. Eu uso lenço. Utilizando princípios, né? Claro! Aí o princípio é isso. Não é só o estudo do caso, não é todo o Claro, conhecimento que você adquire na universidade. claro. E tem um segredo que eu vou falar para os advogados. Teoria dos jogos, é importante. Estuda a teoria dos jogos nos processos. Você tem que conhecer com quem você vai falar. E aí eu estudei sobre a juíza, peguei o nome dela, pesquisei. Quem que era o promotor, pesquisei. Você teve uma tarefa extensa, viu? Claro. E aí, a primeira coisa que eu fiz... E não teve preguiça também. Primeira coisa que eu fiz é elogiar a juíza. Falar, excelência, inclusive eu acompanhei seus casos, a sentença tal, contei alguma coisa para o promotor, falei o Ministério Público, que é o autor da ação, qual que é o papel do Ministério Público e tal, tal, tal. E a minha cliente veio aqui com a bandeira branca, bandeira de paz. Ela não quer briga com ninguém, já fez a caminhada dela na praia hoje, ela me confessou isso, e eu quero costurar, falei com essa linguagem que não é a jurídica, eu quero costurar com o Ministério Público um acordo e encerrar esses 3 casos. Aí, tá bom. Aí eles falaram assim, as outras partes, né? Separadamente, mas assim, eu não quero, eu quero a cabeça da Antônia e tal, tal, tal. O juiz falou, peraí, vocês querem o quê? A prisão dela? Aí um advogado falou, sim, nós queremos a prisão dela. Ela falou assim, não tem como, esse crime não dá prisão. Não tem como dar prisão. Então, vocês estão querendo algo que não existe. E o doutor está certo. Vamos fazer um acordo aqui, vamos começar a pensar. Aí o Ministério Público falou, doutor, eu gostei do que o senhor falou, vamos costurar esse acordo juntos. Foi uma alta costura, então, hein? Meu, costura prete a porter, esse negócio nível... Chanel. Falei, é agora. Aí começamos a falar e as outras partes nervosas, e o Antônio falou, eu não vou fazer acordo nenhum. Eu não vou fazer acordo. Eu falei, Antônia, mantenha a bandeira branca aí, por favor. Né, porque estão falando aí mal de mim, porque é isso, porque é aquilo. Eu falei, calma, é assim mesmo. Tudo isso envolve emocional. Emocional. Aí ela falou, não quero acordo. Eu falei assim, excelência, me dá 5 minutos fora da sala com a Antônia, por gentileza. Ela falou, não vou sair não, pode falar aqui o que você tem para falar. Eu falei, Antônia, por favor, 5 minutos fora da sala, eu preciso conversar com você. Não vou. A juíza falou, fala com o seu advogado, é melhor. Ela falou, tá bom. Tá. Aí eu falei, Antônia, é o seguinte, se fizermos esse acordo, não vai gastar cartucho nenhum. Não é acordo de não persecução penal, não é transação penal, é um acordo de cavalheiros. Você vai fazer uma retratação e morrer o assunto. Você não vai ficar 2 anos assinando nada, você não vai ficar 5 anos sem poder fazer outro acordo. Esse acordo é o acordo vem Vance. Não contei pra ela. Como assim? Eu falei, cara... Express resolutivo. Vai por mim. Bom, eu sei o que eu tô fazendo. E aí ela voltou pra sala. Tá bom. O advogado falou, mas eu não concordo muito não, mas vou deixar ele conduzir e tal. Acabou. À noite, a Antônia falou pra mim, eu tô tomando um vinho, cara. Tô tão feliz com a sua atuação, com o resultado... você fez um trabalho excepcional e só para te falar que eu tô tranquilo, né? Acordei tranquilo, fui na praia, resolvi e tal. Falei, pois é, e não tem nada. Matamos os 3 processos. Os outros advogados, claro, ficaram chateados, mas aí quem que é dona da caneta? A juíza, pô. E o promotor tá ali para se você ganhou o promotor e ganhou a juíza, ganhar nos princípios, na técnica. É possível? É possível. Do Ronaldinho era possível? Era possível.
Então, assim, você faz dentro do possível. Por isso, eu vou falar por quê também. Além de conciliador, eu fiz o curso eu sou especialista em delação premiada da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O que é a delação premiada? Quem que é o melhor negociador, esse caso do Vorcaro, para uma delação premiada? O próprio cliente. Ele que sabe o que ele tem. É ele que vai negociar com o Ministério Público. Você vai falar para ele, ó, até aqui você pode, tecnicamente o que você pode fazer, mas o negociador é o cliente, é isso. Ô Gil, e você contando esses bastidores, a gente percebe que atuar como advogado criminalista, atendendo famosos, é muito diferente, é um outro universo. A gente vê até que você tem uma outra personalidade. Você é muito caricato. Eu estava acompanhando suas redes sociais. Tem rock and roll, você é todo descolado, todo alternativo. E a gente percebe também que vai muito além da negociação com o cliente, do tribunal. Você também lida muito com a mídia. Sim. Além de lidar com a mídia, tem todo um bastidor que a gente não sabe de preparação ali, do que vai ser feito depois que a bomba estourar ou que vier uma resolução. E você gosta disso, né? Eu vejo uma adrenalina tremenda em você quando você fala. Cara, eu sou apaixonado pela minha profissão. E sabe uma coisa, Guto, que eu gosto muito? Me liga, do nada, alguém muito famoso. Eu falo, caramba, como assim, né? Não acostumou ainda? Você não acostumou ainda? Aí esses dias me ligou bom, porque isso dá emoção, né? Dá emoção, eu gosto. A Mara, ela fala que eu sou advogado Netflix. Ô Netflix, ela me chama de Netflix. Ela fala, cada dia um episódio novo. E aí, acaba repercutindo meu trabalho com artista e tal, e eu me especializei também em gerenciamento de crise. E aí, recentemente, ligou uma assessora de um grande artista, vou falar no segmento dele, o segundo maior no que ele faz, não vou falar nome porque você tem uma confidencialidade. E falou, olha, eu tô com uma situação aqui que vai para mídia e eu preciso de gerenciar a crise. Falei, tá bom. Aí eu falei, fala para ele que vamos conversar. Ah, tá, ele quer falar com você por vídeo, pode ser? Eu falei, pode. Aí ele veio já por vídeo e começamos a conversar. Então, assim, eu ainda não caio a ficha, sabe? Pô, um puta de um artista, que você não vai conseguir ir lá pegar um autógrafo dele, não tem acesso tão fácil. É sempre uma nova história. É sempre uma nova... Eu vou contar um caso muito interessante. O Roberto Carlos, jogador de futebol. Olha que legal. Também da parte adversa e tal, e aí estava tentando fazer um acordo com uma cliente minha e não conseguia. Aí o advogado dele me ligou e falou, doutor, tá difícil, mas o Roberto Carlos está muito chateado, cara, ele é embaixador do Real Madrid, o cara é um ídolo, né? E um cara muito gente boa, mas cara de um coração maior que o mundo. Ajuda aí a gente a tentar, fala com seu cliente, vê se consegue fazer um acordo aí e tal. Eu falei, minha cliente é um pouco intransigente. Não adianta eu falar, mas eu converso, né? Não, tá bom. Aí tal, conversei, começamos a costurar esse acordo. E aí o advogado ligou para mim e falou assim, doutor, o Roberto Carlos quer falar com você. Eu falei, caraca, que legal. Aí ele me ligou. Ô Gil, cara, eu acho que você é um puta profissional, um cara fantástico. O que ele fez? Teoria dos jogos, meu. O cara foi lá e pesquisou quem era. Falou, cara, você já viu que você atuou em vários casos aí. Pesquisou pouco. Se ele tivesse pesquisado o que você estudou, ele ia saber que não ia dar certo. Ô, Roberto, se você ligasse pra Guta, você ia saber muito mais, muito mais. Ela já virou, ela tá fazendo um PhD pesquisei aqui. Pesquisei pouco. Ela vai escrever minha biografia. E aí eu topo, hein? Eu falei, Roberto, olha só. Falei, Roberto, cara, que prazer falar contigo. Nossa, ele falou, Gil, por favor, cara, tá tendo um problema dentro de casa. São coisas que... Eu não quero ser antiético, tá? Pelo amor de Deus, não tinha nada de grave, nada de... Assim, de desgaste emocional. Ele falou, cara, eu tenho 10 filhos, 11 filhos. Eu tenho uma menina adotada e 10 filhos meus. Eu sou um cara que eu faço tudo que eu posso pela minha família. Ele realmente é um cara fantástico. E aí eu falei, cara, eu vou fazer tudo o que eu puder para te ajudar.
E aí consegui fazer um acordo, não na velocidade nem da forma exatamente que ele queria, mas eu resolvi o problema dele. E isso é legal, porque assim, o advogado ele tem que estar aberto a entender como é que funcionam as coisas, entender o lado do outro. Eu faço uma advocacia artesanal, de olhar no olho, de causar o sapato, saber a caminhada de cada um, onde que está doendo o calo dele, porque não adianta você ficar fechado só com o seu cliente. Ah, vem cá, dá aqui o braço, aqui, tamo junto. Tamo junto nada, calma. Nós vamos analisar o contexto, porque às vezes, por uma birra, por uma vaidade, o teu cliente não quer resolver o problema. E o problema, ele se torna uma coisa desgastante, que lá na frente você vai falar, pô, perdi tempo com isso. Podia ter feito outras coisas mais importantes da minha vida, né? Então, é isso. Ô Gil, existe todo um bônus em atuar nesse universo, a gente vê todo o entusiasmo, seu interesse, mas também tem o outro lado. Você, por exemplo, atua na área criminal, atende quem geralmente está sendo processado, quem geralmente cometeu um crime. E a lei é para todos, literalmente, e a lei também vai atuar a favor daquele que infringiu de alguma forma a lei, mas que você vai encontrar aquela passagem ali no beco, como você mesmo disse, aquela passagem secreta. E me fala, como que é escolher atuar desse lado da força? Sim. Porque as críticas são muitas. É advogado de porta de cadeia, advogado de bandido. Como que funciona para você lidar com isso? Olha, no meio artístico, os principais crimes são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. E a lei mudou. Então, os crimes que são de calúnia, difamação e injúria na internet, triplicou a pena. Então, isso é bem complicado. Por conta da abrangência. Da abrangência. Mas eu vou confessar uma coisa aqui. Mais da metade dos crimes eu resolvo sem processo, na conversa. Então, é uma difamação, é uma calúnia, eu vou lá e falo, vamos fazer entre vocês uma retratação. Eu tenho muitos casos, muitos. Eu adoraria citar aqui, mas eu não posso, porque eu não posso. Muitas pessoas não sabem para quem eu advogo por uma questão de uma cláusula de confidencialidade. Mas eu ligo para a pessoa, a gente vai combinando. Eu vou adotar essa história de costurar. Não vem com a conversa que eu sou costureiro agora, hein? Pelo amor de Deus. E nem que a advocacia artesanal, o cara vai montar um ateliê. Eu vou montar um escritório boutique, mas não tem nada a ver com a história. E aí, eu converso com as duas partes e falo, olha, meu cliente vai se retratar, só que ele não vai se retratar publicamente, nós vamos fazer um termo aqui entre vocês, um acordo de cavalheiros. E aí, se ele voltar a cometer o mesmo deslize, a gente aplica uma multa, enfim, contorna e dá tudo certo. A maioria não vai para a justiça. Então, isso é legal. Agora, o porta de cadeia. Vou falar uma situação. Eu advogo também para vários jornalistas, e grandes jornalistas. Apresentadores de TV, o Felipe Campos é um deles. E eu, que tem uma grande repercussão, né? Tomara que eu não precise de você, Gil. Mas às vezes é bom também. E aí, vou contar uma situação, bastidores aqui, que é legal. Ligou uma repórter para mim, na época que o Ítalo foi preso no DEIC. Sabe o Ítalo, né? Aquele caso daquele cara que tinha adultização infantil e tal. Ele, o marido dele... Por conta dos vídeos que publicava no Instagram. Exato, E ele foi preso em São Paulo, e aí levaram ele para o DEIC. E foi toda a imprensa para lá. E aí ligaram para mim, uma repórter do Léo Dias, e falou, doutor, o senhor poderia dar uma entrevista sobre o caso? Eu estava atendendo em Alphaville. Eu falei, posso, claro. Você quer que eu grave um vídeo, mando para você e tal? É para o Léo Dias. Eu falei, ela falou assim, não, eu precisaria que fosse aqui no DEIC. Só que tem que ser ao vivo, aqui no DEIC. E o delegado falou que não vai entrar ninguém, não vai dar entrevista para ninguém. Eu falei assim, eu não consigo ir aí, eu tô com uma agenda cheia, né? Daqui a pouco tem outro cliente, estou atendendo. Mas eu vou ligar pro delegado aí do DEIC e vou ver se ele
concede uma entrevista exclusiva para vocês. E aí eu não tinha o contato desse delegado, mas tinha de um outro colega, que ligou pro DEIC e falou, não é que nós estamos impedindo a imprensa de entrar. É que a coisa aqui está tumultuada e não é o momento de dar entrevista. Mas nós vamos conceder que a jornalista entre aqui e o delegado do caso vai fazer a entrevista com ela. E aí saiu exclusivo, Léo Dias. Tomara que eu precise de você em casos assim. Exato, isso que é bom. Por quê? O que é mais importante? Os contatos. Sim. Quanto custa o seu contato? A gente não conhece quem faz, mas conhece quem conhece quem faz. Conhece quem faz. Não é? Então, Exatamente. Isso é algo que eu faço, porque eu conheço os jornalistas, conheço autoridades e voltando. Isso tudo não é tráfico de influência, não, esquece. Isso é você ter considerações, ter respeito. Eu, quando fui presidente regional da Associação dos Criminalistas, fui por 2 mandatos, me abriu portas em muitos lugares. Conhecer muitas autoridades com respeito, né? Olha, eu estou aqui representando uma associação de classe, Vossa Excelência, eu gostaria que o senhor apreciasse uma reivindicação da nossa classe, a um delegado. Então, tudo isso cria uma relação de respeito, cordialidade e, principalmente, prestígio e credibilidade. Eu tive numa palestra, foi muito interessante, com um juiz que ele fez uma especialização, hoje ele está no tribunal, ele é assessor de um desembargador, e ele fez a especialização dele nos Estados Unidos. A magistratura, a escola da magistratura, ela também tem essa motivação, incentivo, eles ajudam o juiz que quer ampliar os seus horizontes aí em curso fora do país. E aí ele fez essa palestra, um juiz muito sério, e eu estava no meio da plateia, mas assim, lotado o auditório, no meio da plateia, eu escondidinho. Aí o juiz, em determinado momento, falou assim, doutor, eu quero comentar aqui um caso do doutor Gil Ortuzal. Falei, poxa vida, né? Como que ele me viu aqui, como é que ele sabe? Ele falou assim, e eu quero dizer que esse é um dos advogados que já esteve no meu gabinete por algumas oportunidades, e é um dos advogados que eu tenho um grande respeito, parará, e elogiou. Por quê? Porque ele traz casos sérios, concretos, com transparência, com objetividade. Não vem pedir favor, ele vem reivindicar os direitos do cliente dele. Então, quero deixar registrado aqui que o Dr. Gil é um exemplo de um advogado que vai estar sempre transitando em gabinetes pela seriedade do trabalho dele. Falei, poxa, que honra. Que legal. Você falou, não é tráfico de influência, mas é porque é visto de forma pejorativa as conquistas, né? Terrível, as conquistas são muito vistas por forma pejorativa. Uma forma pejorativa. E não é isso. É você ligar para alguém e essa pessoa te atender. Eu tenho um prazer muito grande de, às vezes, encontrar algum artista, no shopping mesmo, um artista global. Ele falou, ô Gil, eu falo, caramba, eu tive com ele uma vez, eu conversei numa festa, ou numa entrevista, ou num podcast. Mas Gil, como assim, Gil? E aí, às vezes, eu estou num evento também, agora eu estive na casa do Felipe Campos, ele teve uma missa particular ali ele mora no Morumbi, com o padre Fábio de Mello. E aí tinha várias personalidades ali, foi um evento reservado dentro da casa dele para 30 pessoas, 40 pessoas. As pessoas chegavam em mim e falavam assim, pô, eu te conheço. Eu falava, cara, como é que você conhece? Né? Claro que já participei de vários podcasts com ele. Então isso é coisa do caipira, do interior, de Andradina, de estar lá e falar, cara, como assim, né? Mas isso eu não me deslumbro, não. Eu tenho aquela coisa do frio na barriga, mas eu falo, né? O padre Fábio de Mello na minha frente o tempo todo ali, eu falei, cara... Eu vi sua foto, inclusive. Você viu? Que não é necessário religião, mas espiritualidade. Não é? Pô, você tá craque demais. Qual a sua especialidade? E olha que eu tive poucas horas para fazer minha pesquisa, viu? Que legal. Porque a gente marcou ontem, final da tarde, né?
Então. Cara, mas assim, o padre Fábio de Mello na minha frente, sentado no sofá, assim. Cara, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou tirar essa vestimenta aqui do advogado e vou tietar. Falei, ô padre, é o seguinte, eu vou tietar você. Ele deu risada. No final das Eu preciso contas, fazer uma são série. pessoas comuns, mas o acesso Como? a elas é muito difícil. É, Inclusive, a gente conversando aqui sobre sua vida em Três Lagoas, para essa. a Semana dos Acadêmicos de Direito, conversando com futuros advogados, toda essa credibilidade que você adquiriu ao longo dos anos começou lá nos livros, estudando, não Muito, foi à toa, né? muito, mas muito. Vamos falar de estudos. Eu sempre gostei de estudar. E eu fiz cursos, participei de congressos, palestras, tanto no país, no Brasil como fora do Brasil. Eu estudei na USP, estudei na Unicamp. A Unicamp eu fiz uma parte de comunicação no Instituto de Artes e eu queria trabalhar com a videoconferência no Judiciário Brasileiro. Escrevi um artigo há 25 anos sobre isso, foi muito legal. O Dr. Nalini, que era presidente do Tribunal de Alçada Criminal, que não existe mais, ele me procurou para falar sobre esse artigo. E eu falei, ele foi de uma simpatia, de hora que eu falei, mas qual o nome do senhor? Eu sou o presidente do tribunal. Falei, poxa vida, ele devia ter me falado antes, para eu tratar de uma forma. Não, Gil, fica tranquilo. Você não traz o material para mim, eu quero te conhecer. Eu sou um entusiasta do virtual, num tribunal bastante conservador, e isso me chamou a atenção o seu artigo. Isso há 25 anos atrás, eu escrevi um artigo em que eu falava que a videoconferência já era feita no mundo, no judiciário, e que uma brasileira fez uma videoconferência na Câmara Americana do Comércio no Brasil de uma ação trabalhista nos Estados Unidos, por vídeo. Poxa vida. E o Brasil Agilidade, demorou. eficiência. O Brasil só mudou depois da pandemia. E Então, ainda assim, assim a gente está a passos largos. a passos largos. Ainda tem um problema. Mas assim, você economiza tempo, segurança e tudo. Essas questões são bem interessantes. E eu sempre estudei muito. Eu varo a madrugada estudando. Só que eu sou PhD em processo de cliente. Eu tenho que me atualizar, obviamente, mas assim, eu estudo estratégia. Tem uma coisa assim, o Sem pessoal... conhecer cada caso, Não, cada não caso adianta tudo que diferente. você estudou, não Não adianta adianta. toda a teoria. Não, Precisa eu conhecer estudo o caso. Eu estudo o caso. Estuda o caso para conhecer o beco, para conhecer a passagem secreta. Para conhecer a passagem secreta. Essa é a passagem secreta. E aí tem uma coisa interessante. Vou contar um outro segredo para vocês. Eu tenho vários advogados, colaboradores de equipe e etc. Todos os advogados, com exceção de 2 que estão começando agora, mas os mais velhos, todos eles são melhores que eu, conhecem mais do que eu, têm formação acima da minha, mestrado, doutorado, e a gente faz um combinado de equipe que dá certo. Só que eu sou um advogado da justiça, muito mais do que do direito. E eles são do direito. Então eu vou lá, eu estudo o caso e falo, olha, nós vamos ter que criar aqui uma lei. Nós vamos criar uma jurisprudência. Doutor, não dá. Eu falei, bom, por que não dá? Ah, porque no código diz isso, porque na doutrina diz aquilo. Eu falei, então você pega o código da doutrina, vai lá no meio, abre o texto e vai lá e enfia alguma coisa que vai virar uma jurisprudência, vai virar uma lei. E aí nosso escritório tem essa fama de ser o primeiro no Brasil de conquistar tal coisa. Primeiro caso, então isso E aí usam o caso de vocês como referência, então, para outras defesas. Sim, eu faço isso. Eu vou dar um exemplo. Tem que cobrar bobinho. os royalties. Eu falo, tem que ter, porque a justiça é isso. A lei diz uma coisa, mas o caso concreto tem outra. Eu vou te dar um exemplo. Bobinho, né? Bobinho assim, uma ação nada a ver. A Mara Maravilha, ela foi processada por um jornalista, um influencer, não sei o que ele era, lá em Goiás. E a audiência, para o juizado especial, a primeira audiência tem que ser presencial. E ela mora em Alphaville, em São Paulo, em Barueri. E ela falou, Gil, eu não vou para lá, cara. Eu vou ter que pegar avião, gastar com hotel, tudo por causa de um aventureiro, né? O cara vai entrar com ação. Agora eu sou obrigado a ir para lá? Eu falei, você é obrigado, a lei diz que é obrigado. Aí conversei com a minha equipe, tudo, falei, olha, a Mara não pode, ela tem uma gravação com o Silvio Santos, ela vai estar nesse dia em gravação e tal.
Falou assim, não tem jeito, Gil, a lei é essa. Eu falei, não, nós vamos mudar essa lei. Não, você é louco, não existe isso. Eu falei, existe. Não existe, Gil, não tem como você mudar a lei. Vai A lei, existir, a lei, então. eu falei, vai existir. Você quer ver? Mara, pega uma declaração lá do SBT, um documento qualquer que você tem gravação nesse dia. Fui lá, excelência, em que pese o que diz a lei, parará, parará. A viagem até Goiás tem custo, vai ter um prejuízo gigante, porque ela vai deixar de gravar, coloca em risco o emprego dela, isso e aquilo. Que seja aberto aí que tenha uma exceção à lei e que seja permitido que essa audiência seja por videoconferência, por essas razões. A juíza despachou que foi muito bem fundamentado o pedido e que ela tem, por mera liberalidade, o poder de dizer, eu vou deixar, doutor. A lei diz isso, mas eu sou dona do processo. Então, eu vou autorizar que ela faça. E aí eu fui no SBT... Parece fácil, mas não é. Aí nós fomos no SBT, aí eu vou contar outro segredinho pra você. Hoje eu tô de contar segredo, né? Gota a gota. Tá trazendo os bastidores literalmente para cá. Mas isso é legal, segredo brincadeira. Esses são pérolas da advocacia. Fui com ela no SBT, e aí eu falei, ô Mário, você vai ter que achar um intervalo, aí você vai ter que fazer o intervalo na hora da audiência, né? Aí nós procuramos uma sala lá, ela gravou e falou, ó, esse horário eu vou ter que sair meia hora. E aí ela entrou numa sala e tinha alguns diretores lá do SBT, e ela falou o seguinte, falou assim, olha, eu preciso fazer uma audiência, eu tô com meu advogado aqui, eu posso ficar no cantinho da sala ali e a gente fazer a audiência aqui? Não, pode ficar. Aí eu entrei com ela, colocamos lá o celular, tudo, entrei para fazer o link lá da audiência. Aí eu falei, peraí, cara, eu sou advogado dos artistas, eu tô no SBT, os diretores não saíram da sala, eu vou fazer a pose aqui. Aí eu comecei e dei um show na audiência, Por quê? Porque eu tinha plateia, porque eu tinha interesse. E a vida é isso, aproveitar as oportunidades. Eles olhavam e falavam assim, pô, o cara é bom, né? O Felipe Campos, ele me contratou num podcast que eu fiz com ele, que eu briguei, entrou um cara lá não vou falar o nome, um artista no meio da conversa, e para brigar com o meu cliente que estava ao lado. A hora que falou, meu amigo, ele falou, primeiro que eu não sou seu amigo, e segundo que eu não quero conversar com você e tá encerrado o assunto, chega. Aí eu falei, putz, cara. Aí no final ele falou, cara, eu preciso de um advogado assim. Então você tem que ser o que você é. Aproveita a oportunidade. Gil, a gente teria muito assunto para conversar aqui por horas ou dias. Acredito que dias, né? São mais de 3 décadas de história aí na advocacia, trabalhando nesse universo aí criminal. Mas deixa um recado, principalmente para os alunos de direito, para os futuros advogados, para os futuros... as futuras pessoas que vão aí proteger outras pessoas aí, ou vão ajudar, né, em casos criminais como você, querem atuar em área como a sua, atendendo os famosos, em casos de grande repercussão nacional. Deixa uma mensagem para esses alunos que ontem discutiu na palestra aqui em Três Lagoas, que estão motivados, que estão sendo inspirados por você, que vem daqui de cidade do interior também de São Paulo, ao lado de Três Lagoas, tá lá em Alphaville agora, com essa caderneta de cliente extensa aí de famosos. Deixa um recado para eles. Olha, você que está começando a advocacia, ou você que ainda é aluno, acadêmico de direito, corra atrás do seu sonho. Mais que um sonho, um desejo. Esse é o título de um livro que eu escrevi, que fala sobre uma viagem que eu fiz à Europa, de mochila, viajei 9 países com R$650. Era um desejo, não era só um sonho. Então, realiza o seu desejo, se espelha em pessoas de sucesso dentro da área que vocês querem atuar e nunca trabalhe com pessoas medíocres para não aprender mediocridade. E não esqueça, no criminal, todo beco sem saída tem uma passagem secreta. Muito obrigada, Gil, pela entrevista, por conceder seu tempo aqui no JL Podcast. E eu que agradeço, Guta, foi um prazer. O JL Podcast conversou com Gil Ortuzal, advogado dos famosos e também muito conhecido por ter atuado em várias situações aí, várias defesas de crimes de grande relevância nacional e também internacional, porque o homem até para a Europa já foi recentemente. Muito obrigada a todos por acompanharem a nossa entrevista.